Muito bom dia, pessoal. Eu sou Daniel Gross, sou cofundador da Liga Ventures. Eu estou super feliz de estar com vocês aqui hoje para apresentar o nosso webinar Startup Fintech, Landscape Fintechs 2025. Esse é um evento bastante especial, porque a gente tem dois convidados aqui muito especiais, caras que a gente tem um relacionamento já de longo prazo aqui na Liga, que fazem um baita trabalho no ecossistema de fintechs. O Bruno Diniz, da Spiralen Consulting, o Bruno Loyola, da Plug. Eles vão se apresentar daqui a pouco. Eu gosto sempre de aproveitar esses 5 minutos, enquanto o pessoal está entrando, para fazer um pouco essa parte mais institucional, contar um pouco mais da liga, do relatório. E às 10h05, pontualmente, a gente abre mais diretamente a parte do conteúdo. Muito bem. Para a gente começar, então, eu queria contar um pouco da Liga. Talvez muitos de vocês já conheçam, mas a Liga é uma consultoria de inovação focada em apoiar grandes empresas a estruturarem e executarem as suas estratégias de inovação. Já trabalhamos com mais de 150 grandes empresas de diferentes segmentos, já envolvidos em mais de 600 projetos de inovação, de praticamente qualquer mercado, muita coisa ligada ao mercado financeiro, que é o nosso mercado de interesse aqui hoje, né? Mais de 60 mil startups mapeadas na nossa base, obviamente nem todas delas ativas, né? A gente vem acompanhando esse mercado já há mais de 10 anos. E desses mapeamentos, a gente organizou e estruturou essa base de startups na nossa plataforma chamada Startup Scanner. Nela tem mais de 21 mil startups mapeadas entre Brasil e América Latina, em diferentes setores, organizados em diferentes mapas, e eles que dão origem a esses relatórios que a gente produz, como o caso do Startup Landscape Fintechs 2025, que a gente está apresentando aqui hoje, né? O relatório é aberto, gratuito, daqui a pouco eu colo o link para vocês aqui no chat, mas acho legal de contar que os dados que saíram desse relatório estão sempre frescos, atualizados, usando como isso a base da Startup Scanner, que é uma plataforma que ajuda grandes empresas, principalmente grandes empresas, mas também gestoras, fundos e mesmo startups que querem conhecer e acompanhar mais o seu mercado, o mercado de startups. Eu queria passar a bola agora para o Bruno Diniz. Eu vou pedir licença aqui para quem está acompanhando, vou chamar os dois pelo sobrenome aqui, que teremos dois Brunos com a gente aqui hoje, para ele contar um pouquinho mais da Spiralen, que foi a nossa parceiraça na confecção desse relatório, que eu vou deixar o link disponível para vocês. Vocês vão poder acompanhar ele na íntegra, né? E a Spiralen foi parceiraça aqui na confecção desse relatório. Bruno, conta um pouco mais da. Alô, Daniel? Acho que o Daniel. Loyola, você está me vendo? Tô te vendo sim. Manda É, ver, Denise. Daqui a pouco ele volta. talvez o Daniel tenha dado uma travada, mas bom, pessoal, um prazer estar aqui e poder apresentar esse relatório, ou pelo menos discutir alguns dos dados que foram levantados aqui pela Liga. Mas falando um pouco sobre a Spiralen, a gente é uma consultoria focada em inovação, especificamente para o mercado financeiro, então a gente tem ajudado desde corporações a também organismos multilaterais e também fintechs em outras partes do mundo nos desafios de inovação. Então a gente desde suporta aí a estratégia de inovação corporativa, expansão internacional de alguns players que vêm de fora para cá, como também a gente tem um braço de mídia que a gente foca ali, chamado Fintech Talks, onde a gente produz conteúdo sobre o segmento e está sempre apresentando algumas das últimas tendências, especificamente em inovação financeira. Então, acho que vai ser uma troca bem bacana. Estou aqui com o Loyola também, que a gente já se conhece de longa data também, podendo discutir algumas dos findings aí, dos insights que foram revelados ao longo da confecção desse material, para poder a gente, de fato, mergulhar aí nas conclusões. Pô, Denise, vamos esperar o Daniel, ele tinha caído, ele deve estar voltando já.
Só complementando aqui, sou fã do Fintech Talks, Bruno. Então, tá no meu favorito ali do Spotify para sempre acompanhar. Eu pego estrada às vezes e falo, cara, deixa eu ver o que tem de novidade ali. Então, tema super, sempre atual, com pessoas muito boas. Você conduz muito bem o podcast. Então, parabéns aí. Obrigado por colaborar com a comunidade aí, com conhecimento também, tá? Maravilha, e esperando vocês lá, cara. Vamos ajeitar essa pauta para a gente poder debater um pouco lá. Aproveitando já o ensejo, né? Fazendo minha apresentação rápida agora, o Daniel tá de volta aqui também. E eu já passo a bola para o Loyola para que ele possa se apresentar. Mas além da Spiralen, eu também tenho algumas outras iniciativas. Eu falei Spiralen, Fintech Talks, que é um braço da Spiralen. Mas, além disso, também, eu recentemente fui eleito como conselheiro independente do Open Finance Brasil. Já há alguns anos também sou professor nos cursos de MBA da USP Exalc, focado especificamente em inovação financeira e assuntos de fintechs e afins aí. E também sou escritor, então tenho 3 obras publicadas ali sobre inovação financeira também. Então, é sempre um prazer poder estar em foros como esse, podendo dividir e falar um pouco sobre um tema que eu gosto tanto. Loyola, passa aí para tua apresentação aí, meu caro, antes da Boa, gente boa, passar para o obrigado, desenvolver. Diniz. Valeu. Primeiramente eu queria parabenizar tanto a Liga quanto a Spiralem pelo relatório. Muito completo, muito útil para qualquer stakeholder do setor. Então, seja você um empreendedor querendo navegar melhor no mundo de tecnologia e serviços financeiros, seja você um investidor ou qualquer tipo de entusiasta, eu acho que é um relatório que já tem que colocar como obrigatória a leitura ali, muito atual. Vocês fazem um enorme favor aí ao mercado conseguir fazer esse mapeamento, né? O Startup Scanner ali, Daniel, da Liga, para a gente aqui na Plug, não é só para a corporação, para a gente como startup também é super útil, tá? Então a gente usa bastante para mapeamento, para, enfim, desde a equipe de vendas, aí tem a equipe de estratégia aí para a gente ver o que está acontecendo, tá bom? Me apresentando aqui, então, pessoal, prazer, sou Bruno Loyola, sou cofundador da Plug. A Plug é uma instituição de pagamento autorizada aí pelo Banco Central. A nossa missão principal é democratizar o acesso aos dados financeiros para fintechs, para bancos, para outras empresas, enfim. A gente é um dos líderes aí do Open Finance, permitindo que mais de 220 clientes aí, sistemas financeiros, basicamente, consigam se integrar aos dados bancários dos seus usuários finais e também fazer pagamentos através da iniciação de pagamentos, que a gente pode falar um pouquinho depois, que está tudo rodando via Pix, um monte de novidade boa que vem do regulador para avançar no mundo de pagamentos, no mundo de compartilhamento de dados, tá? A gente está nessa jornada desde 2019, 2010, né, antecipando tudo que é Open Finance, e essa parte de Pix, uso de inteligência artificial, acho que a gente tem bastante sintonia, um pouco da história da Plug se confunde com essa história de crescimento das fintechs do Brasil, então é um prazer conversar com vocês a respeito, tá? Pô, legal. Obrigado pela apresentação aí, Diniz Loyola. Desculpa aí o problema técnico. Caiu minha conexão aqui 2 vezes seguidas, mas acho que agora estabilizou aqui. Obrigado por segurar aqui enquanto eu retornava também. Muito bem, acho que vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Boa. Quero aproveitar aqui, antes de entrar no conteúdo efetivamente, eu liberei aqui no chat e as perguntas já abri para quem quiser mandar perguntas, comentários. E eu sempre gosto também de pedir para o pessoal se apresentar, contar um pouco quem é, de que empresa que é, para a gente conhecer um pouco quem está com a gente aqui hoje também. E vou entrar falando um pouco mais do nosso relatório aqui, né? A ideia do nosso papo aqui é que a gente fale brevemente dos números do relatório, mas que a gente aproveite muito a experiência do Diniz e do Loyola conosco aqui, que eles conhecem muito desse mercado. Então, começando aqui, esse é um slide que nem é deste relatório, é do relatório que a gente fez no começo de ano, por isso os números vão estar um pouquinho diferentes. Mas em que a gente faz um comparativo
de fintechs com outros segmentos, né? E a verdade é que as fintechs são sempre a estrela do nosso ecossistema. São líderes em número de startups, são líderes isoladas em volume de investimentos. Então, quando a gente está falando de fintechs, a gente está falando do setor mais impactante aqui, mais relevante do ecossistema de startups brasileiros aqui. As agtechs bem próximas no número de startups agora, são talvez as duas maiores vocações nossas aqui, né, no mercado de startups. Por outro lado, quando a gente olha os números de investimento, a gente vai falar disso daqui a pouco, as fintechs muito na frente ali das categorias seguintes. Para esse relatório, que foi atualizado com dados do primeiro semestre, até o primeiro semestre, né, então a gente fez um recorte aqui de 30 de junho, foram 910 startups ativas naquele momento, que estão divididas em 40 categorias diferentes. Entre elas aqui, gestão financeira, meio de pagamento, conta digital, criptomoedas, a parte de contabilidade fiscal, investimentos, diferentes modelos de crédito aqui, infraestrutura de pagamentos, banking as a service, enfim. Algumas das principais categorias aqui, bastante representativas desse segmento. E depois vocês podem ter mais detalhes no relatório. E a gente já vai falar até um pouco mais sobre isso, mas eu queria chegar em alguns pontos. Um deles, aqui é legal passar um pouco pela parte da distribuição geográfica. Vou passar aqui brevemente nesse tópico, porque as fintechs elas são bastante mais concentradas em São Paulo do que a média do mercado, em especial na cidade de São Paulo. Quando a gente olha, é normal que São Paulo seja o estado que concentre o maior número de startups. Quando a gente olha para o ecossistema, é muito próximo de 50%, mas é abaixo de 50%. Quando a gente pega só fintechs, a representatividade é mais de 56%. É uma participação muito grande. E a cidade de São Paulo, especificamente, em geral, quando a gente pega o ecossistema como um todo, ela fica próxima de 35%, 36%. Aqui nós estamos falando de quase metade das fintechs do Brasil estão estabelecidas na cidade de São Paulo, seguidas do Rio de Janeiro, que são os dois principais polos financeiros do nosso país, mas com uma concentração bastante grande em São Paulo. E quando a gente pega a evolução, e esse é um ponto que eu quero discutir com o Diniz e com o Loyola, a gente percebe aqui que tem uma curva em S, né, apontando por uma estabilização no número de startups que são categorizadas como fintechs. Obviamente, aqui a gente está falando que tem startups ativas, né? E tem startups que são descontinuadas e que nascem todos os anos. Mas a gente percebe uma estabilização nesses últimos anos. E um crescimento bastante grande no número de startups até 21, 22, né? E depois um momento de consolidar, de estabilização desse número. E é justamente isso que eu queria discutir, começando com o Diniz aqui. Queria entender Diniz, você acha que esse é um momento de consolidação? O que mudou nesses últimos anos, né? Óbvio, a gente sai do mercado que era pequeno ali, né? Se a gente olha para 10 anos atrás, hoje 4 vezes maior praticamente, né? Quase 4 vezes maior. Mas o que mudou para essa curva se estabilizar agora? Bacana, Daniel. Legal. Assim, é muito interessante a gente ver, né, de uma forma bem objetiva, esse ciclo de maturação do segmento, né? A gente viu ali uma rampada muito grande. E se a gente pega, por exemplo, né, o próprio ano de 2013, a gente teve um conjunto de regulamentações, a regulamentação dos arranjos de pagamento, né, das instituições de pagamento que foram criadas, né? Alguns grandes players, como é o próprio caso do Nubank, estão ali sendo criados nesse momento, né? Então a gente teve uma explosão ali do segmento. Então você começa a ter é o Big Bang aí, talvez, do segmento fintech, né? O Brasil, como a gente viu na representatividade, seja no setor agro, no setor financeiro, são super fortes no país. E a gente começou a ter uma série de regulamentações viabilizadoras, né? Então, e a gente pode pegar até para ali 2010, 2011, até com a quebra ali do duopólio dos cartões. 2013 um marco importante, 2017 outro marco importante das fintechs de crédito, e aí a gente vê o próprio Open Finance 2020.
que a Plug aí, de fato, se beneficiou bastante desse movimento também. Então, assim, a gente tem elementos viabilizadores que deram esse impulso, né? Mas a gente tem que entender que é um ciclo de vida e morte aqui também, né? A gente tem novos players sendo criados, a gente tem players que são adquiridos, a gente tem um Perfeito. mercado que se consolida ao longo do tempo também. E também há de se pesar que a própria um próprio freio de mão também na própria questão de investimentos, que é um elemento também que a gente vai debater um pouco mais para frente, que acaba também botando uma pressão junto com uma mudança mesmo de como alguns VCs estão olhando. Acho que tem muita tese B2C que pegava muito lá atrás e que já não pega tanto hoje, né? A gente teve aí Perfeito. muito barulho sobre contas digitais, por exemplo, bancos digitais, né? Então, de 2013 mesmo para até ali 2017, a gente ainda via bastante coisa. Mas então é uma série de fatores. Se a gente caminha, eu vejo isso sim, de certa forma, Daniel, como um caminho de maturação do que o segmento entrega, tá? Mas, obviamente, eu também vejo espaço para crescimento, mas dentro de verticais específicas, tá? Legal, legal. Eu queria ouvir a visão também do Loyola. Loyola, a Plug é de 2019, né? É, É antes isso. mesmo da. Enfim, vamos falar um pouco mais disso depois, né? Mas antes mesmo da regulação aqui do Open Banking estar plenamente implementada, enfim. Queria ouvir de você o que que você percebe que mudou de lá para cá, empreendendo uma fintech. Legal. A gente nasceu em 2019 com a ideia, né? E em 2020 a gente se consolidou como empresa mesmo. E confunde a história do Open Finance, que o Open Bank na época, né, também foi a primeira Uhum. resolução de Open Bank, foi em maio de 2020, então a gente já estava trabalhando com isso, surfando essa onda, e muitas das fintechs, na verdade, e startups em geral, elas se aproveitam do momento regulatório ou das tendências tecnológicas para conseguirem criar algo novo, e com a Plug não foi diferente, né? Então, graças a um Banco Central bastante ativo, bastante inovador. A gente sabe, tem uma agenda regulatória muito interessante que abre oportunidades para novas startups, para novas fintechs. É questão realmente de ficar de olho, entender um pouquinho do mercado para a gente ver qual que é o próximo passo, né? A gente surgiu lá em 2019, 2020, né? Então era uma época, eu acho que esse slide, Denise e Daniel, se confunde também com o slide de investimentos de alguma forma, né? Porque em 2020, 2019 ali a gente tinha capital abundante, taxa de Ah, juros lá embaixo nos Estados Unidos, no qual fazia com que muita gente colocasse mais dinheiro, capital de risco, né? Que são os venture capitals. E aí esses, obviamente, teve um reajuste do mercado aí, né? Então o dinheiro não está tão disponível quanto estava antes. Então, teve um boom de crescimento de startups, com uma mentalidade muito de crescimento a qualquer preço. O Diniz comentou como modelos B2C, que vários não deram certo, que foi injetado muito capital para crescer e no final não teve um modelo sustentável, alguns, né? E hoje eu acho que eu vejo muito mais esses 2024, 2025 aí como consolidação de muitas empresas, obviamente morte de algumas aí e surgimento de outras, mas é mais um momento de consolidação dessas empresas que já estavam vindo com um modelo de negócio, aproveitando da mudança de regulação, falando especificamente de fintechs, né? Acho que o aprendizado aqui é que crescimento por crescimento não basta, né? É preciso realmente ser sustentável, ter uma escala com eficiência. Eu acho que não só no mundo de fintechs, mas as startups em geral tiveram que se adaptar a essa nova, na verdade não é nova, né? É antiga, mas em 2021, 2022, quando teve muita abundância, mudou um pouco a perspectiva das startups de gastar bastante, o custo é, crescer a é. qualquer custo, e agora a gente está mais priorizando as empresas que têm uma escala com muito mais eficiência, né? Então, eu acredito que essa curva deve crescer um pouco, eu imagino, tá aí fazendo uma previsão minha, porque são todos ciclos, né? E eu acho que a gente passou um ciclo de menos abundância de dinheiro e esse ciclo deve voltar muito em breve. E esses números já se traduzem até em investimentos aí em fintechs em geral no mundo
No segundo trimestre de 2025, aí, a gente teve um aumento de captação em fintechs globalmente, tá? Principalmente puxado pelos Estados Unidos, aí, mas eu acho que a gente vai seguir essa tendência também com um novo ciclo de mais capital, talvez não como foi em 2021, que estava muito fora da curva, mas eu acredito que a gente está num momento de crescimento de novo também. Tá? Pô, legal, cara. São interessantes os pontos que vocês colocaram, tentando até combinar alguma dessas coisas, né? Porque essa curva em S, ela é uma curva que não acontece só nas fintechs. Quando a gente olha para o mercado de maneira geral, ela acontece, mas acho que no caso das fintechs esse cenário está mais flat do que a média aqui dos últimos anos. E eu acho que também tem um componente a mais aqui, que é a gente ter os vencedores já de algumas categorias, né? Antes era mais mato alto. Quando a gente fala de grana, obviamente que grana faz nascer mais startup, né? Quanto mais recurso, mais vai florear a coisa por ali, né? Mas eu acho que a gente também sai do mercado de mato alto, né? E aí eu já vou tentar conectar isso com o nosso próximo slide aqui, que vai falar da distribuição, da evolução de categorias, né? Mas a gente sai do mercado que tinha mato alto, você começa a ter já os vencedores. E acho que essa parte de consolidação, né? E ao mesmo tempo o surgimento de novos nichos que o Diniz puxou aqui, espaço para crescer em segmentos específicos, né? As fintechs entenderem as novas oportunidades que surgem quando você começa a ter players né? Os caras que eram os emergentes estão virando incumbentes, vários deles aqui, né? A gente tem exemplos aqui no Brasil disso, e vão deixando lacuna para novos emergentes, e é um mercado absurdamente grande, né? Então, concordo com você também, Loyola, que a gente deve ver um movimento maior, e eu queria discutir aonde que devem estar essas maiores oportunidades hoje, né? Quando a gente olha para essa curva aqui de distribuição de categorias, por exemplo, a gente percebe que teve ali um crescimento das plataformas de contas digitais até 2020, depois uma estabilização, um crescimento de cripto até 21, 22, 23, uma estabilização, né? Alguns setores que tinham bastante representatividade, não é que diminuiu, isso é em porcentagem, né? Não é que diminuiu em número, né? Mas eles são menos representativos, como eram, por exemplo, os de gestão financeira, de contabilidade. Tem um pequeno rearranjo acontecendo aqui, mas também com um certo cenário de estabilidade nos últimos anos. Onde vocês acham, vou começar com o Diniz, que estão as maiores oportunidades para as fintechs hoje? Que áreas que a gente deve esperar um crescimento no futuro? Bacana. A própria distribuição que a gente vê aqui, quando a gente vai por trás do dado, né, a gente pode inferir algumas coisas, né? O que a gente entende por gestão financeira, tem muita coisa de data analytics aqui atrás, entendeu? Muita Total, coisa. E total. tudo isso vai sendo destravado, desbloqueado à medida que a gente vai tendo um fortalecimento, por exemplo, de infraestruturas como o Open Finance, né? E mais do que isso, acho que tem muita coisa do data, né? A gente está vivendo uma era muito calcada em dados e, sobretudo, quando a gente enxerga isso como um insumo para IA, que também é outro papo que a gente vai falar um pouco mais para frente. Ele aponta um caminho para muita coisa interessante e muita coisa automatizável em cima desses dados, porque também a infraestrutura permite um grau de automatização maior. Então, o próprio cruzamento do que a gente vê aqui no país, das capacidades, por exemplo, de Open Finance com pagamentos, né, no caso especificamente do Pix, todo um roadmap de possibilidades, vai permitir automações muito interessantes. E se você ainda coloca uma camada de IA, sobretudo como interface, você torna tudo isso muito mais dinâmico, você torna isso muito mais acionável, né? Por um layer talvez conversacional e puxando toda essa questão de dados e puxando também a viabilidade transacional que o próprio Pix, como elemento está sendo fortalecido, traz. Né?
Meio de pagamento sempre foi também muito forte, mas aqui também a gente enxerga um meio de pagamento que lá no começo era muito calcado em possibilidades com adquirentes, todo mundo mais mundo cartão de crédito, tá? E que hoje ele já se pulveriza mais, e a gente vê muita inovação também em Pix. Então, quando a gente pega essa cabeça aqui, gestão de financeira e meio de pagamento, eu enxergo que tem muita coisa por trás disso aí, que também, como eu falei, é baseado em dados e também nessas novas infraestruturas transacionais que a gente vê crescendo aqui no país com cada vez mais capacidades, né? Então eu aposto aí, e falar de IA é um elemento a mais que se soma para dar robustez e para destravar novas teses. A gente já tem visto algumas teses novas sendo destravadas hoje, mas eu anseio aí por ver novas formas da gente lidar com a nossa vida financeira, cada vez mais, talvez indo para um ambiente mais agêntico, indo para um ambiente onde a gente cada vez tem os insights sendo colocados na nossa frente de forma muito acionável, né? Pô, eu acho legal essa fala, porque acho que conecta muito, inclusive, com a origem da Plug, né, Loyola? Vocês começaram com o surgimento, com a emergência de uma nova tecnologia aqui, na época o Open Banking, né, um novo recurso que estava sendo habilitado. Acho que a gente vive um cenário muito parecido. Conta um pouco a sua visão sobre isso. O que você acha que áreas vocês têm acompanhado com mais carinho aí? Aonde que a gente deve esperar um crescimento no futuro, Loyola? Boa. Acho assim, o Diniz colocou bem os pontos aqui, só complementando, eu acho que assim, no mundo fintech, falar de startup, fintech, você não pode simplesmente ignorar uma regulação, ela existe, é uma mão pesada dos reguladores aí para garantir, obviamente, a segurança e estabilidade do sistema financeiro e necessário, é, fazendo com que empreender em fintech tenha aí mais obstáculos do que outros segmentos, outros setores. Porém, os empreendedores aqui, eu acho que eles usam essa barreira regulatória como uma vantagem competitiva, né? Então, os fintechs as a service surgiram e é uma categoria que tem que vem nessa linha, né? Oferecendo uma camada simplificada para integração com serviços financeiros, é, é, enfim, embedded finance e tudo. Eu acho que vem muito nessa linha de fintech as a service para facilitar a junção de serviços financeiros a outros negócios que não necessariamente têm o seu core, os serviços financeiros, né? Óbvio, evolução regulatória de PIX, Open Finance, mais timidamente aqui com o DREX, o Central Bank Digital Currency, enfim, permite que essa nova geração de empresas possam ser criadas nesses novos trilhos aí que muda a infraestrutura total do sistema financeiro brasileiro, né? Agora, dessas categorias aí, as áreas que me interessam bastante, e conhecimento de causa aí, eu acho que é da parte de gestão financeira e contabilidade fiscal e pagamentos, tá? Na parte de gestão financeira, é interessante o momento que a gente está vivendo aqui, porque as grandes empresas sempre foram, em teoria, melhor servidos por seus bancos aí, né, através dos seus sistemas de integração, as grandes empresas, né? Então, estou falando aqui de SAP, de Oracle, enfim, esses grandes players do mercado, obviamente os grandes bancos estavam integrando a eles, nem sempre da melhor forma possível, ainda através de troca de arquivos e tudo mais. E o modelo de negócio dessas empresas de gestão financeira eram sempre através dos seus implementadores, né? Um monte de consultoria ali que cobra uma fortuna para implementar alguns processos dessas empresas. E a gente tem um momento, um ponto de virada para essa categoria de gestão financeira e contabilidade, no qual o Open Finance, o Pix, finalmente as pequenas e médias empresas e todos as fintechs aí de gestão financeira, utilizando essas tecnologias, conseguem agora oferecer algo muito mais rápido, mais fácil e melhor até do que as grandes empresas. Então, as PMEs agora estão muito mais empoderadas através desse sistema de gestão, porque os incentivos dos grandes ERPs, Oracle, ali, dependem de uma cadeia que cobra muito caro, que é muito lento. Eles não têm incentivo de colocar o Pix imediatamente, porque o Pix é barato, é rápido e é fácil. Enquanto eles estão cobrando para integrar milhões de reais para integrar arquivo KNAB com o banco. Então, tem uma certa diferença de incentivos, no qual faz com que essas fintechs de gestão financeira, principalmente para PMEs, possam oferecer serviços até melhores do que a grande empresa. Então, um ponto de virada muito interessante que está acontecendo no mercado, assim como na parte de contabilidade fiscal também, que
A gente vem acompanhando, por exemplo, o Open Finance permite que automatize muitos processos que antes eram feitos manuais, no qual ganha muita agilidade, ganha muita eficiência tanto para as empresas fornecendo soluções e, obviamente, contribuindo para aquelas empresas na ponta, né? De pagamentos, acho que o Diniz falou tudo, tem uma agenda Pix muito interessante, no fundo tecnologia que vai mudando a forma como a gente interagem com o dinheiro, né? E eu acho que tem oportunidade muito grande, principalmente no B2B também, né? Então, hoje ainda é dependente de boletos, ainda é dependente de TED, troca de arquivos, ou seja, tudo tecnologia de 1990, 1980. Então, essa desintermediação de todas essas formas de pagamento faz com que muita oportunidade aconteça no ramo de pagamentos também, né? E aí tem outros temas que são também, eu acho que crescendo lá fora, e eu acho que no Brasil também tem uma tendência, como crédito para pequenas e médias empresas, tem a parte de sustentabilidade, ESG e tudo mais. Eu acho que são temas também que bastante quente, que eu acho que lá fora está um pouco mais evoluído, mas tende também a gente adotar alguma coisa por aqui. Só complementando o Loyola aqui antes da gente passar a bola, acho que tem muito espaço para várias dessas verticais, quando a gente analisa elas friamente, né, elas podem ser absurdamente refinadas. O Loyola citou em questão dessa onda de acesso que a gente começou a ter, que players de diversos tamanhos puderam ter acesso a tecnologias que realmente mudam ali o ponteiro da empresa. Mas a gente também tem aí uma grande possibilidade, seja na maior personalização de soluções, seja num crédito mais contextual, e também mais fluido, mais embedado no dia a dia da pessoa, né, ou da empresa. Então, olhando os grandes blocos que formam os produtos que a gente vê no mercado financeiro, tem sim um potencial gigante para que isso seja cada vez mais granular e cada vez mais certeiro e, obviamente, inclusive quando a gente fala até do próprio Open Finance, que tem uma agenda que também olha para redução de spread e coisas do gênero, a gente pode, de fato, atingir esse intento à medida que tudo isso vai sendo aperfeiçoado, né? Também é um outro ponto que a gente vale considerar também. Animal, pô, excelentes pontos trazidos aqui, e acho que a gente vai poder aprofundar um pouco mais quando a gente for falar de algumas tecnologias daqui a pouco, até que entra no nossa próxima pauta aqui, né? Vou começar falando um pouco de alguns dos resultados aqui. Quando a gente fala das fintechs, nós estamos falando que 68% delas são, ou seja, um pouco mais de 2/3 aqui, focados no mercado B2B. Um pouco mais de 1/3 delas focado no mercado B2C. A soma não vai dar 100%, porque uma startup pode ter mais de um modelo de negócio, que é bastante comum, na verdade, aqui no ecossistema de fintechs, né? Mas é um mercado que, apesar de ter uma predominância B2B, e como o Diniz trouxe mais cedo, né? Essa é uma frente que tem atraído mais atenção, mais foco e bastante capital também. É um mercado que tem bastante espaço para o B2C também, quando a gente compara com outros ecossistemas aqui. Quando a gente olha para os tamanhos das equipes, que é um indicador que a gente costuma olhar, um pouco com o interesse de entender também a maturidade, o tamanho dos negócios em cada uma dessas categorias, né? Chama bastante atenção que quase 30%, ele quase 1/3 das fintechs, elas têm 50 funcionários ou mais, o que é bastante atípico quando a gente compara com outros segmentos. Mostra que tem uma maturidade, um porte muito maior das fintechs do que outras categorias aqui no mercado brasileiro. Enquanto a gente tem ali perto de 40% que tem até 15 funcionários. Em geral, essa curva é oposta, né? Você tem muitas startups iniciantes, até 15 funcionários, às vezes batendo ali 50%, e menos startups mais maduras, o que não é o caso aqui. Boa parte delas puxadas pelas startups de contas digitais, que foram as que conseguiram historicamente aqui
maior tração, maior funding também, maior crescimento nesses últimos anos, os bancos digitais crescendo muito, né? E agora eu vou entrar essencialmente na parte de tecnologia, que é uma parte que interessa bastante e que tem muito a ver com o assunto que a gente estava tocando aqui. E dessa vez eu vou começar com o Loyola. Eu estava ouvindo a sua última resposta, assim, né? A Plug, você estava falando dessas tecnologias que são habilitadoras de novas tecnologias e vão abrindo espaço, né? E do fator regulatório, que ele é bastante relevante nesse sentido, né? De uma maneira ele acaba restringindo, mas em vários outros pontos, o que a gente tem vivido aqui no Brasil são novas tecnologias surgindo que estão sendo habilitadas também por um sandbox regulatório, por uma nova abertura ali do Banco Central, né? E vocês se envolveram com várias dessas, né? Quando a gente está falando aqui, a Plug começou ligada ao Open Banking, depois Open Finance, e agora o Pix automático, bem no início da sua implementação, né? Que tecnologias que têm sido mais impactantes e como é que vocês têm, falando até da própria origem aqui da Plug, né? Como é que vocês observam essas tecnologias e incorporam na solução de vocês hoje, Loyal? Boa pergunta, Dani. A Plug, igual eu comentei, se confunde um pouco com a história do Open Finance. Então, antes do Open Finance, a gente já estava, enfim, já era uma tendência lá fora. Então, a gente montou a empresa pensando que um dia ia para o Brasil. Não imaginava, uma surpresa muito boa. E graças ao regulador, de novo, hoje a gente tem um dos maiores, se não o maior, ambiente de Open Finance do mundo. Então, a gente aproveitou e surfou essa onda. E a tendência do Open Finance, eu acho que ela remete a uma tendência de Open API, a economia das APIs, né, que já é antigo, no qual nada mais é do que sistemas diferentes conversando de uma forma padronizada, né? Então, as APIs, a economia de APIs veio para ficar, então qualquer empresa hoje que queira realmente, qualquer fintech ou startup que queira entrar no mercado, ela não vai conseguir fazer tudo sozinha, ela precisa de outras empresas, outros dados para fazer uma solução mais completa para o seu cliente, seja lá quem for, né? Então, você conectar através de APIs com sistemas de pagamentos, sistemas de dados do Open Finance, sistema de pagamentos, adquirentes, cartão, enfim, você precisa realmente estar aberto para essa integração entre sistemas. Então, é difícil encontrar, eu acho, uma empresa no qual ela não tem integração com outros sistemas, nem que seja com o seu sistema de gestão financeira, de alguma forma, né? Uhum. A parte de Data Analytics, eu acho que também não surpreende ela estar como primeiro ali, tecnologia mais aplicada, porque a grande base da inteligência artificial são os dados e todo mundo, acho que está, pelo menos, olhando. Se não está aplicando, ainda está olhando como fazer. Então, você conseguir disponibilizar esses dados, utilizar os dados que vocês têm dentro de casa, é fundamental aí para você conseguir tanto prover soluções entendendo melhor as pessoas, entendendo melhor as empresas, quanto automatizando processos que hoje existem, né? Então, acho que serve para os dois, e aí há dados, esse Data Analytics serve para ajudar com muita informação, insights, automatização, etc. Tá? Aqui na Plug a gente tem, enfim, a gente acredita, obviamente, nesse mundo open, nesse mundo interconectado, nessa interconectividade bancária para qualquer pessoa, nem sempre dentro do seu banco, mas nos sistemas terceiros que você mais utilizam. E eu acho que essa evolução das tecnologias traduz um pouco do que a gente vê, né? Na parte de pagamentos, eu acho que é um ponto interessante também, que imagina que todo negócio faz e recebe pagamentos, né? Então, todos precisam de alguma integração com o pagamento. Então, a gente tem uma evolução muito grande, falando com um monte de startups super moderna com relação a pagamentos ubíquos ou pagamentos facilitados, fácil conciliação, transparência, simples. Então, a gente está quebrando um monte de processos bancários que estão há muitos e muitos anos, há décadas no mercado, que não são tão mais eficientes. Na sua época era tecnológico, né? O Diniz sabe muito melhor a história do que até eu. Então, o SPB lá atrás, eu lembro que muita gente tinha
maior orgulho do TED, do DOC no Brasil lá atrás, mas obviamente agora a Aham. gente teve uma evolução muito grande, né? Então tem muito processo financeiro, bancário, que ainda está com tecnologias antiquadas, antigas. E aos poucos aí vão surgindo fintechs para mudar um pouquinho cada componente desse mercado que ainda tá baseado nessas tecnologias que não são em tempo reais, que não utilizam APIs, que, enfim, integrações através de web services, de um monte de coisa que já foi bom, mas agora está na hora de mudar. Eu acho que o grande papel das fintechs é conseguir deixar mais eficiente esse mercado como um todo. Boa. E aí, Diniz, quando a gente olha, acho que fica claro aqui, né? Tem muita coisa relacionada a dados, como o próprio Léo estava destacando aqui, né? Analytics, APIs, que são, no fim das contas, para conectar sistemas, mas também para conectar e fazer os dados conversarem aqui com as aplicações, né? Dashboards, bancos de dados. O que você acha que tecnologias que você acha que tem ganhado mais tração, você tem visto ganhar mais tração e que devem ganhar mais espaço no futuro? Legal. Bom, a gente tem que ver que os dois os que estão na cabeça aqui são tecnologias core do próprio mundo das startups, né? Mas Perfeito. cada vez mais no ambiente fintech, ainda mais quando a gente está falando de integração e desse refino que eu me referi na outra fala, né? São absolutamente importantes e tem uma curva assim evolutiva que segue acontecendo em termos de analytics, em termos de API também. E ainda mais em termos de API dentro de um contexto regulado, quando a gente está falando de APIs abertas dentro do ambiente de Open Finance. Né? Então também temos Uhum, uhum. esse elemento. Né? Algo que talvez não tenha sido capturado nessa leitura inicial e que eventualmente nós vamos falar ainda, diz respeito a tudo que refere a AI. Né? E que fique claro, né? Assim, a AI não é nenhum elemento novo. A gente até já tem essa aplicação de inteligência artificial há uns bons anos dentro do mercado financeiro. Obviamente que o potencial de aplicação, quando a gente está falando de somente de IA generativa, para ambientes onde talvez essa AI precisava desse tal refino que eu digo aqui, somente em termos de interação com o consumidor e coisas do gênero, a gente ainda vai ver um avanço. Então, provavelmente aí nos próximos anos, a gente passa a ver elementos ligados à AI generativa em algum lugar aí dessa pirâmide, desse ranking das tecnologias mais aplicadas, né? À medida também que isso também passa a ser eh, uma oportunidade muito evidente para se não se utilizar e também existe uma pressão natural até dos próprios investidores em relação a como vocês estão otimizando as entregas de vocês, a operação interna, através da utilização dos diferentes ferramentas de IA que a gente vê hoje, né? Então, isso eu tenho certeza que vai ascender muito rapidamente nesse ranking que a gente levantou aqui, cara. A gente tem acompanhado de perto, e eu acho que já vou então fazer um gancho com o próximo slide aqui. Esse slide também não é do relatório de fintechs, ele é do relatório do ecossistema que a gente fez no começo do ano, que compara com outras categorias, né? Mas eu acho relevante para o nosso papo aqui, porque as fintechs, apesar de serem as estrelas e ter o maior número de startups, quando a gente pega uma porcentagem de utilização aqui, a gente tem health techs e agtechs com mais destaque, por exemplo, do que as próprias fintechs, quando a gente fala de adoção de inteligência artificial. O que significa que tem muito caminho, tem muito espaço aqui para aplicação, né? Principalmente no mercado tão bem servido de dados, a gente nunca teve tanto dado disponível aqui no mercado. Mas agora sim, dando um zoom nas fintechs, então das pouco mais de 900 startups aqui analisadas no estudo, né, 910, 114 delas afirmam aplicar IA em suas soluções. E aí, com diferentes tipos de aplicação, a gente pegou as principais delas aqui. Muita coisa para análise de crédito e scoring, cibersegurança, personalização de marketing, geração de insights e recomendação de ofertas, automação de processo e atendimento
aos clientes. Então, eu queria dar um zoom maior aqui nessa parte de inteligência artificial. Acho que podemos começar aqui com o Diniz, que já estava falando um pouco desse gancho, né? Eu queria ouvir de você, assim, onde você já tem percebido esse impacto da IA generativa mais claramente no mercado financeiro? Obviamente que aqui a gente fala muito de startup, mas acho que vale para esse ponto a gente falar do mercado financeiro de forma mais abrangente, você ter uma visão legal disso. E queria ouvir também o que é que falta para ganhar mais espaço, né? Quando a gente olha aqui naquela comparação com outras categorias, eu acho que tem muito chão ali que as fintechs, que o mercado financeiro, de maneira geral, ainda pode ocupar, né? Bacana. Tem dois elementos para olhar, né? Assim, Dani, no meu ponto de vista, e também pode até ser um pouco da resposta porque a gente não vê isso tão amplamente utilizado, né? Vale dizer que o ambiente, novamente, a gente sabe bem, o ambiente financeiro, ele é extremamente regulado, né? Sim. E aí a gente também tem, inclusive, o próprio BC rodou há um tempo atrás uma pesquisa com as instituições entendendo como tem sido utilizado, em que instância, em que medida, em quais Perfeito. segmentos está sendo utilizado dentro do mercado financeiro, estão sendo utilizados. E a generativa, por exemplo, a gente ainda tem riscos como alucinação, a gente tem várias. E quando a gente está falando de um elemento sensível como finanças, e não que saúde não É. seja, que saúde estava ali em Aham, cima, aham. mas talvez com uma aplicação mais do ponto de vista de identificação, de análise e que no final é corroborado por um médico ou por algum profissional, temos ainda uma curva em termos de regulamentação de como o mercado vai encarar isso. Né? Mas isso não impede que hoje a gente já tenha alguns experimentos interessantes, ainda mais no que eu digo, no que diz respeito à interface, tá? Então a gente tem alguns casos Perfeito. aí no mercado, né, que talvez a audiência conheça aí, seja da Meg, do Jota, né, enfim, outros players Uhum. aí, que se propõem a trazer uma nova experiência mais conversacional, ancorada muito em IA, para simplificar a interação que a gente tinha durante muito tempo com essa navegação calcada em app e desktop, né? Acho que a gente tem ali assim, precisa do first mover fazer para o mercado entender que é possível e quer queira ou quer não, a gente tem ainda feudos ainda de conservadorismo nesse mercado por várias razões, e uma delas diz respeito, inclusive, é um setor que é muito visado por fraude, então, assim, até os próprios incumbentes, na hora de Aham. introduzir novas formas de fazer as coisas, eles fazem com muita parcimônia para também não poder ser um vetor que o próprio Sem dúvida. o social scammer aqui vai utilizar para tentar fazer alguma coisa, né? Então, o mercado tem essa acomodação. Eu vejo um potencial muito grande na parte de interfaces, tá? O que está sendo colocado, que já é utilizado internamente, automação de processos e tudo mais, já Perfeito. está acontecendo. Ah, mas do ponto de vista de interface e de um contexto mais agêntico, né? De agentes ali baseados nessa tecnologia, a gente tem muita coisa para ver acontecer. E alguns caras já estão botando coisas na rua em relação a isso, né? Legal, legal, legal. De fato é um mercado que é sensível, né? Você não vai querer que uma AI tenha influência sobre as finanças das pessoas se você não tiver muito controle sobre o que está acontecendo ali. Por outro lado, você trouxe. E o regulador está de olho, tem questões de Aham, vieses também, né, em todas é, as questões, então tudo ainda é novo, como que isso vai ser integrado e como isso vai ser fiscalizado também eventualmente, tá? Tem modelos ali que são umas caixas pretas aí que a gente precisa, que às vezes o regulador em algum momento vai precisar ter uma compreensão maior do que mexe o ponteiro lá dentro, né? é isso, é isso. E Loyola, vocês têm usado AI na Plug? Que tipo de aplicações vocês têm testado, até implementado por aí? Pô, aqui a gente tem, enfim, até desde que a gente nasceu, a gente já usava a tecnologia de machine learning, são formas antigas que o clichê da IA, a gente falava machine learning no passado, que não é nada mais do que um tipo de IA, né? A gente usa para enriquecer, para categorizar todos os dados financeiros que a gente coleta, para entregar não só o dado, mas uma informação, né? Um dado mais completo para os nossos clientes conseguirem utilizar e trazer mais valor para os seus clientes finais, né? A gente gera
bastante insights com relação a tendências de fluxo de caixa, enfim, tem um monte de informação que a gente já traz mastigada para os nossos clientes, baseado no conjunto de dados que a gente já trafega, né? Eu acho que o interessante da IA aqui, igual o Diniz falou, tem muito ponto para você tomar decisões ainda, vemos uma evolução rápida, mas ainda tem que ter um pé atrás, tem que ter uma pessoa para falar, será que não está alucinando, me falando para fazer um investimento ou pegar um crédito no qual não deveria fazer, ou seja, decisões financeiras mais impactantes um pouco ainda arriscado, apesar de eu achar que isso aí vai evoluir muito mais rápido. Mas uma IA com certeza poderia já substituir qualquer solução, qualquer trabalho que você tem que seja menos cognitivo, como fazer pagamento de uma conta, enfim, são coisas simples que eu acho que a IA já pode substituir. Enfim, para atendimento, eu acho que é meio óbvio também, você consegue fazer algo mais rápido, mais simples do que ter um exército de atendentes ali resolvendo o problema. Na parte de codar, de programação, apesar de estar no back-office aqui, a gente às vezes entrevista alguns programadores aqui, a gente pergunta, e aí, você usa IA? Teve um cara que falou, não uso. Eu falei, você já começa a desconfiar dele, porque se você não usa IA para programar nada, ou você está mentindo para mim, ou você está atrasado, porque os programadores, eles usam IA para ajudar a revisão de código e tudo mais, né? Total. E eu acho que o principal aqui, Dani, essa parte de automatização de processos aqui, que eu acho que o risco ele é menor, que é uma IA não só tomando decisões por você, mas ela automatizando processos que antes eram feitos de forma manual, por exemplo, né? Então, dou um exemplo rápido aqui naquela parte de contabilidade. Antes tinha que ter uma pessoa solicitando o extrato bancário da empresa para você trazer aquele Perfeito. extrato, fazer a consolidação, fechamento contábil. Tem empresa hoje que, utilizando APIs de Open Finance, de pagamentos e de IA, consegue entender aquilo, já fazer um balanço da empresa, fazer fechamento contábil e tudo mais. Então, eu vejo no back-end, ali do background, funcionando muita parte de eficiência operacional utilizando a IA. Perfeito, perfeito. Pô, muito bom. Estamos caminhando para a reta final aqui do nosso papo. Quero separar também uns minutinhos para a gente responder algumas perguntas que o pessoal tem mandado aqui no chat. Se quiserem usar a caixinha de perguntas e respostas também. Mas queria também aproveitar para falar um pouco da curva de investimentos, né? Vocês já acabaram adiantando um pouco esse tema aqui, né, nas nossas conversas. A gente vê que as fintechs passaram por uma curva de crescimento, assim como todo o ecossistema de startups no Brasil e no mundo, né? No período da pandemia de 2020 para final de 2020 até o início de 22, primeiro tri de 22, que foi um período que a gente teve uma combinação ali de juros muito baixos, inflações muito baixas nas principais economias do mundo, os investidores com bastante apetite de investimentos alternativos, ao mesmo tempo em que a gente tinha uma corrida muito grande pela digitalização e transformação digital. No momento que começa a guerra da Rússia e Ucrânia, o nível de incerteza econômica globalmente aumenta, os juros disparam, a inflação cresce, os investimentos em startups diminuem, com as fintechs isso não foi diferente. Acho que talvez o que a gente percebe aqui, na verdade, é que foi um movimento talvez mais brusco até em fintechs do que em outros segmentos, porque é um setor que atrai mais dinheiro do que outros, né? Mas aí a gente teve ali o ano de 23, que foi um ano mais baixo, 24 já um ano melhor do que o ano de 23 ali, que foi um pouco de ressaca dos anos anteriores. Mas 25 está apontando para uma curva ainda bastante baixa, o que é surpreendente. O primeiro semestre de 25 a gente teve um volume de investimento bem abaixo da média, bem abaixo do que a gente esperava. Obviamente que é um mercado movido por grandes rodadas, então eventualmente pode vir um ou dois deals aqui e mudar esse gráfico completamente. Mas chama a atenção esse movimento um pouco mais frio aqui nesse começo do ano. E aí eu queria ouvir de vocês dois. Posso começar com o Loyola aqui, trazendo a visão de founder, né? Mas o mercado financeiro ele segue tendo bons
resultados, apesar de tudo, né? Por outro lado, os investimentos aqui um pouco abaixo do que a gente esperava para startups do setor. Como é que vocês estão vendo esse novo momento aqui de investimento em fintechs? Boa. Eu acho que pós 2021 aí, os valuations ficaram mais racionais, vamos falar assim, né? Então, o capital acho que está indo para as empresas, para os modelos que são mais resilientes, com o tal do Unit of Economics ali mais sólidos, ou seja, KPIs mais sólidos, saindo um pouco daquele viés de crescer a todo custo, igual a gente falou há pouco tempo, né? Então, o primeiro semestre ficou abaixo dessa média, porém, igual comentei, eu acho que a tendência global é ir crescendo um pouco. Passou o final da curva, pelo menos em Estados Unidos e Europa, esse primeiro semestre ele começou o crescimento novamente, né? Eu acho que no Brasil, acredito que em breve vai voltar e revoltar esse crescimento que a gente, afinal, segue também uma tendência, né? Então, igual você falou, às vezes um round aí, um mega round de alguma empresa muda totalmente esse gráfico, e eu acredito que esses mega rounds vão acontecer porque, queira ou não queira, o dinheiro de venture capital está sendo investido agora em empresas mais resilientes, empresas que já têm seu modelo de negócio consolidado, menos com menos risco, né? Então você investe em mais early stage nas empresas, você tem mais risco. Eu acredito que o VC está procurando esses portos seguros com empresas mais consolidadas, por isso que eu acredito que pode ter outros novos mega rounds aí que você comentou, né? Eu acho que a tendência de M&A também, eu acho que talvez a gente pode pensar depois daria um pouco com relação a M&A, a tendências de M&A nesse setor, que eu acho que é um gráfico interessante para a gente comparar no futuro também. Boa. Diniz, se puder também trazer a sua visão aqui, né, do que a gente deve, como é que você está enxergando esse movimento, o que a gente deve esperar também desse momento. Boa. Não, concordo plenamente aí com o que o Loyola falou. De fato, a gente teve aí já ensaio de retomada lá também lá fora, e isso depois se reflete aqui no Brasil. O que eu vejo muito falando com founders, a gente até tem, quando a gente está falando de rodadas mais bem early, tem um grupo desde anjos e tudo mais disposto a fazer. Então, como o Sim. volume é pequeno de grana, ele não dá essa mexida de ponteira igual a gente via antes, né? E rounds mais late rounds, né? Então você está falando aí de caras que estão em estágio mais avançado, estão numa consolidação de tese. Esses caras eu vejo levantando também, porque já são campeões ali, muitas vezes, no seu segmento. E muitas vezes também trocando ali, a gente já começa a ver um perfil mais de private equity, inclusive entrando dentro desses caras, já mostrando que ele está num outro momento de jornada, né? Então, assim, eu tenho visto isso, tem esse gap no meio e, obviamente, mais critério nas duas pontas, né? Seja ali para quem está Perfeito. colocando no early e nos late stages. Mas com tudo que a gente tem aí inclusive de previsão de evolução de roadmap evolutivo para as nossas infraestruturas aqui no Brasil, eu vejo um potencial grande para que novos negócios também sejam criados e para quem também já está no game, né? Muitos que já estão no game incorporando muitas dessas novas capacidades, e aí já são caras que estão captados, já estão rodando, e é uma questão mesmo de atrair novos investidores ou mesmo ter um follow-on aí de quem já tá dentro deles, né? Então, mas eu vejo que essa curva vai começar a virar já até comparando com o que a gente já tem de apetite global em cima do que o próprio Loyola falou. Pô, legal. E acho que reforçando a sua perspectiva, o dado fala muito disso aqui, né? A gente tem, obviamente que aqui a gente está comparando meio ano de 2025 com o ano inteiro de 2024, né? Mas a gente tem aí um, um volume de investimentos que é cerca de 20% em 25 em relação ao que foi em 24, mas o número de rodadas ele é assim quase próximo ali dos 40%, né? Então você tem muitas rodadas pequenas acontecendo, mas menos rodadas grandes. Se a gente for pegar rodadas acima de 100 milhões, ano passado a gente teve 13 rodadas acima de 100 milhões,
e até agora esse ano a gente teve 2 rodadas acima de 100 milhões de reais. Então, de fato, tem esse perfil de que tem mais capital ainda para o early stage, né? Os VCs estão com mais apetite do early stage, mas com certeza a gente deve esperar alguns rounds maiores aqui. Estamos chegando no fim do nosso tempo. Vou passar aqui por esse último ponto que fala um pouco dos maiores investimentos, das categorias mais representativas de 2024, muito alavancada por essas grandes rodadas. Então, teve uma grande rodada da Asas que puxa a parte de cobrança e faturamento aqui. Em 2024, foram 820 milhões captados pela ASA, contabilizei, puxando muito aqui a parte de contabilidade fiscal, 700 milhões de reais, 704 milhões de reais na transação da Contabilizei. Enfim, e assim sucessivamente, aqui a gente sempre tem grandes rounds que acabam impulsionando alguma dessas categorias, né? A Cellcoin, na plataforma de conexão e agregação de dados, crédito rural com a AgroLand, enfim, algumas grandes rodadas que têm puxado essas categorias para cima. Vou estourar um pouco, tomar a liberdade de estourar um pouco 5 minutinhos do nosso tema para responder as perguntas que o pessoal fez aqui. A primeira delas do Ricardo, perguntando o que diferencia o ecossistema de fintechs do Brasil em relação a outros mercados emergentes. Diniz, Loyola, vou deixar vocês escolherem aí quem puxa essa. Bom, eu posso falar aqui brevemente, né? Assim, eu acho que o que a gente tem nos outros mercados emergentes muitas vezes são problemas agudos, como a gente também tem aqui no mercado brasileiro, né? Então, muita coisa para se resolver e tudo mais. A diferença é o gap entre o quão madura estão as infraestruturas, o regulatório e tudo isso, para que de fato as iniciativas possam ser viabilizadas e resolver muitas das dores que a gente vê nesses mercados emergentes, né? Acho que a Índia tem dado bons exemplos de um mercado que também tem uma infraestrutura muito bacana sendo desenvolvida, tem infraestrutura de pagamentos e dados com UPI. O Brasil também está numa toada legal, mas se você vê outros países emergentes, sobretudo aqui na América Latina, muitos deles ainda patinam no ponto de vista de regulação e de infra. Então, por mais que queira fazer muita coisa, às vezes o mercado é travado por default, por questões até regulatórias, ou até por pressão de incumbentes, barreiras que foram criadas ao longo de anos. Então, nesses pontos, eu entendo que tem que ter até um movimento regulatório mais pujante para conseguir virar a realidade local, né? Mas esse, para mim, eu acho que são os principais elementos. A gente tem problemas barra oportunidades, né, para serem resolvidas né, nesses mercados, mas o nível de maturidade varia e esse aí que está a grande diferenciação e a gradação de como resolver, né? Só complementando, Diniz, eu vou dar 2 exemplos aqui para corroborar um pouco com o que você comentou. Eu tive no mês passado na Colômbia, e a Colômbia é um exemplo do mercado emergente que tá evoluindo com sua infraestrutura, com sua regulação. Eles vão lançar o Pix colombiano, que chamava Breve, agora em setembro, e eu fui lá falar uma palestra sobre o Pix. E preparando para essa palestra, os números da Colômbia de 2024 são muito parecidos, praticamente o espelho dos números do Brasil de 2019 pré-Pix, com relação à inclusão financeira, acesso a crédito, pessoas dentro do sistema financeiro, enfim, cartão de crédito, são muito parecidos, né? Então, essa mudança estrutural do Pix que teve no Brasil e que foi um grande catalisador desses indicadores, a Colômbia está vivendo agora e eles espelham muito o Brasil, não só a Colômbia, o Dini sabe melhor que ele até atua em outros países, se espelham e buscam referência com o Brasil, então é algo que a gente tem que estar bastante orgulhoso. E só um outro ponto, com relação a Índia, eu fiquei fascinado em estudar um pouquinho sobre a Índia. Perdão, gente, meu telefone está tocando aqui. Eu fiquei fascinado em estudar sobre a Índia porque eles têm o sistema de pagamentos dele, o UPI, que até antes do Pix, em volumes absolutos, eles têm até mais volume, obviamente, são 1,4 bilhões de indianos, mas cada indiano faz, em média, 5 pagamentos instantâneos por mês. Aqui no Brasil, se não me engano, é 35, 34. Então, a gente usa muito mais o sistema do que os próprios indianos, apesar do volume deles ser maiores.
Muito bom. E já conectando com isso também, o Wilker fez uma pergunta aqui. Fintechs podem contribuir com finanças regenerativas, chamados negócios de impacto social? Pois são projetos de risco de investimento alto, mas grande visibilidade pública. Sim, eu acredito que existe esse filão de mercado. A gente viu vários players, inclusive, atuando aí em mercados como crédito de carbono e tudo mais, mas às vezes tem um vácuo ali, inclusive de procedimentos, de como cada empresa de fato está adotando, a própria alguns pontos cinza, né, algumas zonas cinzentas dentro desse mercado, que deixou a coisa um pouco mais complicada em termos de investimento, né? Saiu até uma matéria recente sobre esse segmento, eu não me lembro o veículo agora, mas que dá exatamente essa perspectiva de como ele captou muito e depois ele deu uma embicada. Mas eu ainda entendo que a gente tem como sim aliar propósito, principalmente nesse segmento, nessa pegada, com inovação financeira. E tá aí um campo que eu entendo que já teve mais quente, mas que pode voltar aí nos próximos anos. Eu concordo, Diniz. Assim, acho que tem um impacto social aqui, a própria infraestrutura, o Pix, o número que me impressiona são 70 milhões de pessoas, brasileiros, fizeram uma primeira transação financeira usando o Pix, uma primeira transação financeira. Ou seja, são 70 milhões de pessoas que antes, com certeza, usavam o dinheiro no dia a dia, fizeram um Pix. Então, a própria mudança regulamentar, a própria mudança de infraestrutura já permitiu que essas pessoas fossem incluídas. Obviamente tem um caminho enorme para percorrer. Eu acho que o crédito, o acesso ao crédito aqui, que é uma das também das premissas do Banco Central, são essenciais para a gente conseguir colocar essas pessoas excluídas dentro da economia, né? Então tem campo aí. Eu gosto bastante do tema. É isso, é isso. A gente também tem contato com várias startups que atuam tanto na cadeia de financiamento de negócios sociais. E as fintechs também foram muito ativas no processo de bancarização e estão sendo, né, muito ativas no processo de bancarização, né, de dar acesso a serviços financeiros, várias delas especializadas em nichos que necessitam de maior atenção ali, né. Muito bem, pessoal, quero agradecer demais a presença aqui do Bruno Diniz, do Bruno Loyola conosco, dois caras que entendem, conhecem muito desse mercado. Obrigado por compartilhar a experiência com a gente aqui, aprendi muito. Acho que trouxeram uma visão que complementa demais aqui os números do estudo aqui. E quero deixar um espaço para vocês fazerem suas últimas considerações aqui e para a gente encerrar. Bom, da minha parte, foi um prazer participar aqui. Acho que o foro é super enriquecedor e é uma forma de ir além dos números aqui, do que o relatório coloca, né? Então, acho que tem muita coisa bacana para a gente explorar. Bom, em relação. Também, quem quiser ainda acompanhar outras discussões que eu faço sobre o setor, é só me seguir nas redes e se você buscar Bruno Diniz, seja no LinkedIn ou Instagram, onde eu geralmente estou mais ativo, você me encontra por lá e vai ser um prazer poder continuar nesse papo. Boa. Diniz, Daniel, obrigado aí pela companhia. Sempre aprendo também bastante com vocês. Parabéns novamente pelo relatório, ficou muito completo, ficou muito interessante e também aprendi bastante com essa discussão. Fico à disposição também, LinkedIn principalmente aqui, para quem quer manter contato. Obrigado, viu? Muito bom, obrigado pessoal, obrigado também para quem acompanhou conosco. Esse relatório e o webinar vão ficar disponíveis depois para vocês, se quiserem assistir e retomar. E desejo uma ótima semana para todo mundo. Um abraço.